E aí, galerinha, tudo tranquilo? Beleza? Como vocês estão passando aí nesse período de isolamento social? É difícil, né? Em breve aí, se Deus quiser, nós vamos voltar na nossa vida ao normal, que o normal seja até diferente em relação a muitas coisas. Mas vamos lá. O tema da aula de hoje é síntese de proteína, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema, continuando ainda dentro do conceito de material genético, nós vamos trabalhar síntese de proteína. Agora, uma coisa a gente tem que destacar aqui. A síntese de proteína ela é um pouquinho diferente da duplicação do DNA, ela é um pouco mais complexa, digamos assim, né? Ela é dividida em duas fases, que daqui a pouquinho eu vou esmiuçar um pouquinho como que isso se processa. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria um pouquinho falar sobre a questão do conceito proteína. Não é o tema da nossa aula de hoje, proteína, mas nós vamos falar um pouquinho sobre proteína é formada de quê, né? A proteína ela é formada de aminoácidos. Então, quando você tem vários aminoácidos, 100 ou mais aminoácidos se ligando, você tem uma proteína. Então, vários aminoácidos vão se ligando, né, vão se encaixando um no outro, quimicamente eles vão fazendo essa ligação. Então, a unidade das proteínas chama-se aminoácido. Então, eles se ligam, formou uma proteína. Aí vem a grande pergunta: as proteínas são adquiridas pela nossa alimentação e apenas? Não, galera. Existem proteínas que são formadas pelas nossas células. Mais especificamente, a partir do DNA, essas proteínas são produzidas, né? Elas são exatamente criadas mesmo pelas nossas células, porque essas proteínas vão exercer alguma função no nosso corpo. Eu poderia citar aqui um monte de exemplos, mas eu vou me limitar a citar 3 ou 4 exemplos no máximo para que a gente compreenda. Por exemplo, a proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina, gente, é uma proteína que está dentro das hemácias, que é uma célula sanguínea, né? Muitas pessoas têm baixa de hemácia, vai ter falta de ar, né? Vai ter algum processo, o processo energético celular, da produção de energia, que é um outro tema dentro da biologia, ele vai ficar inadequado, ele vai ficar insatisfatório. Então, assim, baixa de hemoglobina promove baixa disponibilidade de oxigênio para as células, consequentemente, baixa de energia. Então, essa proteína hemoglobina precisa ser produzida pela célula. É uma proteína. Essas proteínas elas são chamadas, esses aminoácidos que formam essas proteínas, são chamadas de aminoácidos naturais. Tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente acaba adquirindo pelos alimentos, né? Mas essas proteínas aí, elas você não vai comer hemoglobina. O organismo vai ter que produzir. Estão entendendo? Para a introdução, acho que já está valendo, né? Poderia citar também dos anticorpos. Os anticorpos são um tipo de proteína, né? Poderia falar sobre, por exemplo, a nossa cor da pele. E temos tantas outras proteínas que vão exercer funções no nosso corpo, como, por exemplo, a miosina e a actina, que uma sobrepõe a outra, né? E aí o nosso músculo, ó, fica contraído. Então, assim, quando elas se afastam, não se sobrepõem, o músculo relaxa. Então tem todo N proteínas que eu poderia citar aqui, com N funções diversificadas e específicas, né? Que são proteínas que, na verdade, o nosso organismo produz, você não consegue comer, ingerir essas proteínas, tá? Então, para início de conversa, eu acho que para introdução já está valendo. Se você está curioso ou se você está aprofundando para o Enem, seja para o que for, fica aí e dá uma olhadinha nesse vídeo até o final. Prometo que eu não vou demorar muito. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos começar a falar um pouquinho. Eu tenho um vídeo que lá no final eu vou mostrar para vocês, que eu já disponibilizei esse vídeo no canal, né? Se você olhar aí, algumas pessoas já visualizaram esse vídeo, mas ele é um pouquinho dando um exemplo do que eu estou falando na questão dessas proteínas que são produzidas pelo corpo. No final eu vou mostrar o vídeo e vou explicar melhor, tá? Vamos tentar aqui, galera, vamos tentar esmiuçar um pouquinho, voltar a alguns tópicos aqui para a gente compreender, tá? Quais são as características? Em primeiro lugar, que a gente tem que ter a noção aqui é que nós
precisaremos aprofundar um pouquinho no conceito RNA, tá? Para quem não sabe ou quem não lembra, o RNA é um tipo de material genético, tá bom? Diferente do DNA. Então vamos lá. O material genético RNA, ele tem essas características aí, ó. Ele é fita única, diferentemente do DNA, que é uma dupla hélice, lembra aquela hélice que vai se enrolando? Aqui não, é uma fita só. O RNA, ele tem as seguintes bases nitrogenadas, que são as bases que vão, na verdade, identificá-lo, né? Que é a adenina, simbolizada pela letra a uracila, que entra no lugar da timina, simbolizada pela letra U. Então aqui não tem T. Lembra que no DNA eu falei que o A combinava com T e o C com G? Aqui não tem T, não tem timina. Aqui tem a uracila, que nós vamos simbolizar pela letra U, por uma questão óbvia, né? Citosina, que simbolizada pela letra C, e guanina, simbolizada pela letra G. Gente, olha só, vamos ficar atentos porque o A vai combinar com o U aqui e o C com o G. Alguém poderia estar pensando assim, mas professor, se o RNA é de uma hélice só, por que que você tem um comparando com o outro? Lá na frente você vai entender, quando a gente começar a esmiuçar como se processa essa síntese. Síntese, para quem não sabe, é produção, tá? Lá na frente a gente vai trabalhar uma das fases, você vai entender que você tem um RNA aqui servindo de base e um outro tipo de RNA, né, que vem encaixando aqui, que ele precisa ter essa configuração, o A com o U, o C com o G. Talvez esteja um pouco confuso aqui, mas lá na frente você vai entender melhor. Outra coisa que constitui também o RNA é o açúcar, que o diferencia do DNA, que no caso aqui é a ribose e não a desoxirribose, tá? Aqui o açúcar é diferente um pouquinho também. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso, é só para a gente ter a noção. Outra coisa, para quem está estudando para o Enem, vale a pena estar atento a isso aí, os tipos de RNA. Você tem o RNA mensageiro, que participa desse processo de síntese de proteína. Você tem o RNA transportador e você tem o RNA ribossômico, tá? Todos eles têm uma letrinha depois da sigla RNA. O mensageiro tem o M, então RNA-M. O transportador tem o T, RNA-T. E o ribossômico tem o R, RNA-R, tá bom? As funções estão aí, depois você dá uma lida com calma no vídeo e volta. Eu não posso perder muito tempo, galera. Aqui vamos lá, ó. Primeira coisa sobre a síntese de proteína. Como que essas proteínas são produzidas dentro da célula? Lembrando que esse processo ele se inicia dentro do núcleo e ele se finaliza no citoplasma celular. Então ele começa no núcleo, já já você vai entender o porquê, e depois ele finaliza esse processo no citoplasma. Aqui, ó, uma visão geral da síntese de proteína, você precisa ter noção que ela é dividida em duas fases, como você está vendo aí, ó. A fase de transcrição, que é a primeira. O que está escrito aí, ó? Transferência de instrução. O que acontece nessa fase de forma geral? O DNA ele está sendo transcrito em RNA mensageiro. Agora você está entendendo por que é mensageiro, né? Ele está pegando a mensagem, o código genético, que é representado por aquelas letrinhas, ele está sendo transcrito do DNA para o RNA mensageiro, pessoal. Essa é a primeira etapa da síntese de proteína. E, obviamente, se estamos falando do DNA, ela acontece no núcleo. Tá? Aí, logo depois, esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma. O núcleo ele apresenta uns poros, uns espaços por onde ele pode passar. Ou seja, o núcleo não está isolado do citoplasma, tá? Ele tem um contato com o citoplasma. Então, o RNA mensageiro produzido dentro do núcleo, ele sai por esses espaços, né? E aí ele vai ao citoplasma e no citoplasma acontece a segunda etapa da síntese de proteína, chamada de tradução. E olha só o que está entre parênteses aí, ó. Na tradução acontece o que, ó? Na tradução, indica, traduz os tipos de aminoácidos. Opa! Lembra que eu falei para vocês que toda proteína é formada por aminoácidos?
Então, esse processo é o processo, na verdade, que vai justamente de 3 em 3 bases, que a gente chama de tríades ou trincas, de 3 em 3 bases, códon, anticódon, você vai ter, ó, exatamente a cada 3 bases do RNA mensageiro, você vai ter um RNA transportador que vai se ligar, e esse transportador tem esse nome não é à toa, ele está transportando os aminoácidos que vão se ligar um a um para a formação da proteína. Então, gente, resumindo, para ter a formação dessa proteína, para sintetizar uma proteína na célula, tudo parte do DNA, que é transcrito em RNA mensageiro, que é traduzido em proteína. Então, a partir do RNA mensageiro, acontece a formação, a síntese de proteína, tá bom? Mas tudo teve como início quem? O DNA lá em cima, lá dentro do núcleo. Então, são duas etapas, transcrição e tradução. Vamos entender melhor como que isso se processa. Vamos lá. Primeira etapa que nós falamos é a transcrição. Como que ela acontece? Dentro do núcleo, já falei, e aqui você tem o quê? Ó? Na parte de cima disso daí, ó, deixa eu pegar com o mouse aqui, fica melhor. Na parte de cima, você tem todo o DNA, tá? Só que lembra que o DNA tem duas fitas? Então, galera, aqui a fita utilizada para a produção dessa proteína vai ser essa fita de baixo, ó. Não a hélice de cima, não a fita de cima, tá bom? Então a nossa base para a produção dessa proteína vai ser exatamente o código genético representado pelas bases nitrogenadas aqui, A, T, C, G, né? Para a formação do RNA mensageiro. Então, se você reparar bem, o que está acontecendo aqui? Ó? Olha só que interessante. Aqui, a fita molde, que é a de baixo, como eu já falei, a primeira letra que nos apresenta é a letra T, como vocês estão vendo aí, que é a timina. Lembrando que isso aí nós só encontramos no DNA. Então, que letra combina com T no DNA? Não é o A, inclusive está aqui em cima? Aqui embaixo não vai ser diferente, tá? Então, o T está no DNA, não no RNA, prestem atenção. Aqui embaixo, o RNA mensageiro, quando começa a ser formado a partir dessa fita molde do DNA, a primeira letra que ele constitui, o primeiro nucleotídeo, vem com essa base nitrogenada A, porque justamente aqui está o T. Aí alguém poderia falar, pô, mas não é o U no lugar do T? Não, aqui nós estamos falando de combinação, tá? Então, vai entrar o U quando, na verdade, no DNA molde, na fita molde do DNA, se apresentar a letra A. Aí o RNA não vai ter T. Vai ter o U no lugar do T, compreenderam? Inclusive, é a próxima base aqui, ó. O A está em cima no DNA, aqui embaixo nós temos quem? O U, a uracila no RNA mensageiro, tá bom? Aqui você tem o C, aqui você tem o G, e assim vai até o final, onde você é a última, que nós temos aqui o A, e aqui a letra U. Ok? Vamos avançar? Qualquer coisa, se você não compreendeu, volta um pouquinho na explicação para você revisar, tá? Depois que acontece a transcrição, depois que o código foi todo transcrito para o RNA, observe que aqui agora nós temos na parte superior da imagem o RNA mensageiro e não mais o DNA. O DNA já ficou lá atrás. O DNA participa da primeira etapa, transcrição, ele já ficou lá. O RNA mensageiro, produzido pelo DNA, que foi a etapa anterior, ele já saiu do núcleo e ele já está no citoplasma nesse momento, que é o que nós estamos vendo aqui. Aí, a partir disso, aqui nós temos de 3 em 3, que a gente chama de códon, aqui o anticódon, de 3 em 3, você vai tendo o encaixe dos aminoácidos. Então, por exemplo, essa sequência aqui de base, ó, o G vai trazer esse tipo de aminoácido, que a gente apelidou aqui de MET, que é o início do nomezinho dele, tá? Do nome desse aminoácido. Aqui, ó, o CCA, essa tríade, esse códon, vai trazer exatamente o RNA transportador com esse tipo de aminoácido. Então, observem vocês que de 3 em 3, para cada 3 bases, você tem um aminoácido. A relação é essa. Então, aqui eu tenho quantos aminoácidos produzidos aqui? Ó? 1, 2, MET, PRO,
Leu, Ala e Arge. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em cima eu tenho 15 bases, porque a cada 3 códon, desculpa, a cada 3 bases eu tenho um aminoácido. E observem também que esses aminoácidos estão se ligando e essa história continua para cá, até nós termos 100 ou mais de 100 aminoácidos ligados, formando uma proteína. Essa etapa aqui, gente, é chamada de tradução, onde o código indica os aminoácidos que vão se ligar, tá? Indica como assim, professor? Porque para cada códon, para cada tríade dessa, você tem um aminoácido específico. Existe uma tabela, que essa tabela aí, ela normalmente ela vem nas provas, ela vem nas questões, então a gente não tem que decorar essa tabela. Ela indica aqui, ó, por exemplo, a primeira base, por exemplo, se a primeira base for U, a segunda base for U e a terceira, ó, U, e a terceira base for C, qual é o aminoácido que virá? Fenilalanina. É o FEN, né? Abreviando FEN. Então, essa tabela aqui, ela indica, vamos pegar uma base aqui qualquer, CAA, por exemplo, ó, C na primeira, A na segunda, aqui em cima essa parte azul é da segunda, então CAA. Aqui, olha aqui, ó, C, a terceira é o A. Só vim na linha aqui, ó, CAA. Então, aqui é a primeira base, aqui indica a primeira, aqui indica a segunda, aqui indica a terceira. Então, essa tabela, pessoal, é só para analisar. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei agora, CAA, é a glutamina. É esse aminoácido que vai se ligar a um outro para formar essa grande cadeia de aminoácidos chamada de proteína, tá bom? Então, aqui você tem várias ligações entre as bases, formando vários aminoácidos que, por sua vez, vão se ligar formando várias proteínas, tá? Só vou destacar aqui, antes de finalizar essa parte aqui, que existe um código, existe uma parte, uma sequência, uma tríade que vai iniciar esse processo. Então, não é qualquer tríade ali do DNA, melhor, do RNA mensageiro que vai iniciar esse processo de formação da proteína. E tem código também de finalização, tá bom? Então, tem uma tríade, um códon que vai finalizar essa etapa. Então, não é eterna essa proteína. Ela tem um início, ela tem um estímulo para iniciar e tem um estímulo para finalizar, tá? Então, não é qualquer parte do DNA que vai dar essa sequência, que vai produzir uma proteína, tá bom? Por isso que esse processo se repete e você tem diariamente produção de hemoglobina, de anticorpos. Isso acontece o tempo todo, porque tem sempre um código iniciando esse processo, um códon, né? Uma tríade ali, uma sequência de bases que vai iniciar e uma que vai finalizar. Vamos avançar para o vídeo não ficar muito longo. Aqui ele está apenas demonstrando numa outra imagem algo mais interessante, porque ele está trazendo essa parte novelada aqui, meio enroladinha aqui, ó. Ela, na verdade, é o RNA transportador, que de 3 em 3, se você reparar, ele vai se encaixando, vai soltando aqui o RNA mensageiro, ó. Códon 1, códon 2, e aí, ó, o códon 1, A, o G, ó, formou o match, ó, trouxe o match aqui em cima que já tá. O próximo códon, que é o 2, trouxe o val, e assim vai. O 3 trouxe este daqui, o 4 esse, o quinto, ó, por isso que ele está saindo daqui, ó, A com U, G com C, U com A, ó, trouxe este aminoácido. E já está vindo outro, já está vindo um outro aqui, ó, que vai no próximo códon 6, que vai chegar aqui, esse vai se ligar aqui, e já vem o outro, encaixa aqui também no códon 7, e assim vai, gente, até o final. No final do processo, você tem vários aminoácidos ligados. E aí, consequentemente, a proteína formada, né? Aqui a gente tem que fazer algumas considerações interessantes. Uma delas, uma proteína pode conter cerca de 20 aminoácidos, tá? Então, tipos. Então, uma proteína pode conter 20 tipos de aminoácidos, tá? E eles vão se ligar, esses aminoácidos vão se ligar e vão formar diversas proteínas, né? Às vezes para mais de 100 aminoácidos ligados. Outra coisa, o código genético se expressa por trincas de bases. Os códons, 3 bases, ou seja, 3 bases do RNA mensageiro é igual a um aminoácido, nós já vimos isso. Há aminoácidos que são específicos por mais de um códon. Vamos entender isso aí, ó. Olha só,
O códon CUU, CUC, CUA e CUG, que é o primeiro quadrado aí, o primeiro retângulo, melhor, à sua esquerda, é a leucina, forma leucina. Ou seja, a leucina pode ser formada por 4 códons. E a mesma coisa a arginina, a mesma coisa a glicina. Então, esses aminoácidos eles são formados por mais de um tipo de códon, né? Isso nos dá uma caracterização. Nós concluímos assim que esse códon ele é degenerado. Isso já foi questão de Enem, isso já foi questão de vários vestibulares aí. Por que o código genético é degenerado? Justamente por isso. Eu só consigo descobrir o aminoácido partindo do DNA. Eu não tenho como fazer o inverso. Eu não tenho como pegar o aminoácido e descobrir o DNA. Por quê? Eu não tenho como exatamente saber. Por exemplo, se eu falo para você assim, o aminoácido é a leucina. Qual a sequência de bases do DNA que originou ele? Você teria que fazer o inverso, certo? Pegar o aminoácido da leucina, descobrir o RNA mensageiro e, por sua vez, descobrir o DNA. Isso não é possível, porque se eu falo que é a leucina, eu não vou conseguir descobrir nem o RNA mensageiro, porque eu tenho 4 trincas do RNA mensageiro que formam a leucina. Então, não tenho como fazer o inverso. Como é que eu vou saber, te dando a leucina, qual é a sequência, qual é a tríade do RNA mensageiro, se o CUU forma leucina, o CUC forma leucina, então ele é degenerado. Eu consigo descobrir, partindo do DNA, qual o aminoácido que está formando essa proteína, mas não consigo descobrir, partindo do aminoácido, fazendo o inverso, qual a sequência do DNA, das letras do DNA, das bases que formam essa proteína. Então, o inverso não é possível. Por isso, o código é chamado degenerado. Só consigo na ida, a volta não tem como, tá bom? Vamos avançar, vamos caminhar para o final, aí vamos voltar aqui e eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Prestem atenção aí nesse vídeo. Estão observando aí esse vídeo? Olha só que coisa interessante. Você tem nesse vídeo, entramos no globo ocular, estamos na retina, são células da retina, tá? Cones e bastonetes. Nós vamos entrar nos cones que identificam as cores, são tipos de células do nosso globo ocular, tá? Da nossa retina. Eles identificam as cores, olha os cones aí, o núcleo dessa célula, do cone. Olha que coisa interessante. Entramos no núcleo, temos quem? O cromossomo. Olha aí, ó. O cromossomo ele começa a se desenrolar. Vamos lá, isso, avança, garoto. Aí ele vai desenrolando, vai desenrolando, até que surge quem? O cromossomo é formado por quê? Qual é a molécula? A molécula da vida? Qual é? DNA. Olha o DNA aí, ó. Essas bolinhas, gente, são as histonas. Para quem não lembra, dá uma olhadinha lá, ó. DNA e suas facetas, no outro vídeo, tá? Aqui, ó. Aí ele tá mostrando as bases do DNA. O DNA desenrola. Um pedaço dele desenrola, que é justamente o pedaço que vai produzir essa proteína. Aí, a partir de dos filamentos, como nós falamos anteriormente, ó, vai sendo formado o RNA mensageiro. Ou seja, que etapa é essa? Transcrição, pessoal. Ó, o RNA sendo formado. Lembra que eu falei que isso acontece no núcleo? Olha ele aí, agora ele vai sair do núcleo, ó, saindo do núcleo. Ele deixa o núcleo, o RNA deixa o núcleo, vai para o citoplasma e no citoplasma, olha o que está acontecendo. Está sendo formado uma proteína. São os ribossomos que participam desse processo, estão no citoplasma. Eles vão unindo o RNA transportador ao RNA mensageiro, que é este aí, e a partir disso a proteína vai sendo formada. Essa é um tipo de proteína chamada de opsina verde. Sabe para que serve essa proteína, gente? Sabe para quê? Para nós identificarmos o verde, a cor verde, as cores próximas ao verde também. Então, se você mistura numa imagem, você pode pegar isso daí, existe um teste, né? Se você mistura o verde ao amarelo, ao laranja, né, ao vermelho, quem tem daltonismo, o daltonismo é justamente a incapacidade de produzir essa proteína. Quem tem o daltonismo não consegue produzir
essa proteína opsina verde. E aí não consegue identificar o verde e as cores próximas ao verde ficam complicadas também. Ele não consegue identificar algumas cores, mas justamente pelo fato do pedacinho do DNA ser, entre aspas, defeituoso ou diferente, né? E aí ele não consegue produzir essas proteínas a ponto de conseguir identificar essas cores. Então observe vocês que essa proteína, você não vai conseguir comer essa proteína. Ela é produzida pelo nosso DNA, né? Pelas nossas células, nesse caso as células do globo ocular. Gente, foi um prazer, espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais o processo de síntese de proteína, que é um processo, faz parte do metabolismo celular, né? O sintetizar essas proteínas que são essenciais. E só lembrando, para concluir, que essas proteínas podem ser hemoglobina, pode ser um anticorpo, pode ser a cor dos olhos, né? Diariamente. Por isso que quem tem olhos claros, pode mesclar, o cara tem um olho azul, tem dia que tá mais azul do que o outro, isso acontece, às vezes um olho mais do que o outro, por conta dessa produção dessas proteínas que são diárias. Elas, fatores externos podem interferir, mas elas estão sendo produzidas diariamente no globo ocular e ainda tem essas proteínas para identificação das cores. Então tem uma infinidade de proteínas que o nosso corpo produz e que são necessárias diariamente nós produzirmos. Pessoal, valeu, um beijão e fui! Parando.